nossa aula. Eu fundei lá no passado, no Centro de Excelência, o LAPREV, né? O Laboratório de Prevenção e Reabilitação de Lesões, que existe até hoje, né? Então, eu tenho uma experiência boa, trabalho como fisioterapeuta, além de ser professor, né? Eu trabalho como fisioterapeuta eu tenho 3 clínicas, né? A gente chama NEF, a nossa redezinha de clínicas aí de fisioterapia. Tem uma no Lourdes, tem uma aqui no Belvedere e uma dentro da Companhia Atlética, em que e tem uma na Bodytech também. Então, a gente trabalha, além de lesões no esporte, a gente trabalha também com lesões em atividades físicas, né? Em geral, musculação, crossfit. Então, o meu dia a dia, de 7 da manhã até as 7 da noite, além de dar aula, é trabalhar com lesões do esporte, né? E cada dia a gente vê mais lesões acontecendo, cada dia a gente vê, tanto no esporte quanto na atividade física, o nível de exigência física aumentando e, consequentemente, as lesões também aumentando. Ontem, por acaso, né, não sei se todo mundo deve ter visto um cara fazendo aquele CICI, né, aquele exercício, vocês viram? O cara machucando o ligamento cruzado anterior no CICI? Não? Vou mostrar aqui para vocês, só um minutinho. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Então, observe esse exercício. Perceberam o que aconteceu? Então, dos objetivos desse nosso aqui, com esse curso, né, é fazer vocês entenderem um pouco sobre esse mecanismo biomecânico de lesões, sobre como que a gente pode fazer quais são as lesões primeiro, explicar um pouco sobre o processo ali de geração das lesões, o que é uma lesão do esporte, na atividade física, e como que é importante para o professor de educação física ter conhecimento sobre essas características das lesões, entender os processos lesionais. Vocês observem esse rapaz, o que ele fez? Isso aí a gente chama de agachamentos, squat, sissy squat, né? Que seria squat. Seria aquele agachamento. Só que ele pegou o peso, colocou no peito, né? E quando ele fez isso, ele aumentou muito a alavanca do peso do tronco dele. O joelho dele estava preso ali no encaixe do pé. Então, o que ele fez? Ele fez uma contração, se a gente olhar cinesiologicamente o que aconteceu, ele fez uma contração excêntrica muito forte do quadríceps, né? Ele estava desacelerando ali, estava fazendo a flexão do joelho através de uma contração excêntrica do quadríceps, né? Então, consequentemente, o que aconteceu? O quadríceps estava puxando a tíbia dele para frente. Além disso, o pé dele estava preso, né? Então, aquela almofadinha aqui, ó, criou um estresse em que estava anteriorizando a tíbia dele. Então, juntou a anteriorização da tíbia feita pelo quadríceps com a anteriorização da tíbia feita pelo aquele rolinho ali atrás e excessivamente causou uma translação anterior da tíbia dele. E a gente sabe que o LCA, o ligamento cruzado anterior, ele estabiliza a tíbia, impedindo que ela vá anteriormente. Então, o que aconteceu ali? O ligamento cruzado anterior dele rompeu. Tá? Uma lesão seríssima, que provavelmente ou certamente esse indivíduo vai acabar tendo que operar esse joelho dele, fazer uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior. Cirurgia pesada, Professor, que exige no mínimo 1 ano de reabilitação. Oi. o ligamento da patela que deve ter segurado de alguma forma ali para não ser pior. Também, né? Mas assim, o ligamento patelar, inclusive, ele puxa a tíbia para frente. Ele estava ali tracionando, né? A tíbia para frente. A transmissão da força do quadríceps foi feita ali no tendão quadricipital ali dele, e aí, consequentemente, puxou a tíbia para frente. E foi embora, né? O LCA, né? Então, o tendão patelar foi no sentido da tíbia, ele afrouxou, né? Ele não ajudou a segurar, né? Quem poderia ajudar a segurar num agachamento normal é o isco sural, né? O isco tibial. O isco sural, ele, quando a gente está agachando sem ser desse jeito aí, da maneira natural, fisiológica,
ele impede que haja anteriorização da tíbia, porque ele traz uma translação posterior da tíbia. Mas no caso, não, ele não tinha o isquio estava completamente sem trabalhar, né? Ele não tinha o poder de estabilização causado pelo isquio sural. Então, na hora que ele estava fazendo a contração excêntrica, o quadríceps predominou, o isquio não estabilizou a tíbia posteriormente, e aí o ligamento dele não aguentou a carga, estourou, arrebentou. Né? É raro acontecer esse tipo de lesão dessa maneira, porque geralmente lesão de LCA acontece quando o indivíduo tem um mecanismo de pivô no joelho, quando ele gira em cima do joelho, quando ele roda, quando ele tem algum mecanismo torsional. Nesse caso, não, foi exatamente aquela anteriorização excessiva da tíbia. A gente faz o teste da gaveta, a gente puxa a tíbia da pessoa para frente para ver se o LCA está bom. No caso aí, o LCA foi puxado por uma força gigante, por causa do peso causado, o aumento do torque do peso causado porque ele abraçou o peso, né? Já gerou uma alavanca gigante, e a estabilidade do joelho empurrando a tíbia dele para frente com esse toquinho aqui, né? Essa coisinha aqui que estava forçando o joelho dele. Então, o LCA rompeu. Problema sério, né? Então, gente, essa coisa de ficar inventando exercício, de ficar fazendo malabarismo, coisa assim que não tem necessidade, não é porque o treinamento tem que ser diferente, também tem que ser eficaz. O treinamento tem que gerar a adaptação que você quer e sem colocar o atleta em risco. Tem várias Ser maneiras de seguro, né? você. Oi? Tem que ser Ser seguro. seguro, né? É claro, não adianta você querer fazer um exercício diferente, vou inventar um exercício. Então, isso é um dos objetivos da nossa disciplina, é fazer com que vocês entendam como que acontecem as lesões, os mecanismos, né? E aí ter mais conhecimento sobre os riscos que existem das atividades físicas. O exercício ele é muito bom, ele traz uma série de benefícios. Ao mesmo tempo, o exercício ele pode gerar complicações, mal adaptações. E aí você vai ter, consequentemente, lesões acontecendo aí nessas nossas articulações, que muitas vezes, quando em pessoas jovens, né, vão repercutir para o resto da vida das pessoas. Quantas vezes eu não atendo pessoas mais idosas, hoje com artrose no joelho, com prótese no joelho, que quando tinha lá 18 anos, lesou o menisco e também, na época, o que tinha era operar, tirar o menisco, né? Fazia-se uma menistectomia, não tinha jeito de fazer artroscopia, para tirar só o pedacinho do menisco que soltou, ou só costurar o menisco, né? Fazer uma sutura do menisco. Antigamente, abria o joelho e tirava o menisco. E aí a pessoa, depois de 20, 30, 40 anos, desenvolvia artrose. O joelho perdia a sua estrutura de estabilização. E aí, a prótese, né? Então, isso são lesões que podem ser prevenidas, que a gente pode ter através do entendimento da sobrecarga sobre a articulação, do entendimento de como que a patologia, de como que a patogênese das lesões, a gente ter estratégias para a gente poder minimizar esse risco, para a gente poder prevenir e mesmo reabilitar alguns tipos de lesão. Tá certo? Tranquilo, gente? A ideia mais ou menos é essa. Aproveitei essa imagem que estava no Instagram ontem, aí, rolando em todo lugar, para dar um exemplo para vocês de como que é importante a gente conhecer, a gente entender os mecanismos das lesões, entender os processos lesionais, tá? Agora, a partir dessa introdução, eu queria pedir para vocês fazerem uma tarefa. Vocês viram aí que eu mandei um grupo do WhatsApp. Vocês receberam no e-mail de vocês? Então, eu queria que vocês entrassem nesse grupo, tá? Acho que a maioria já entrou, né? E aí a gente vai fazer uma tarefa hoje para a gente poder montar o nosso cronograma de atividades. Como essa matéria ela é uma matéria optativa, eu sempre gosto de ver o que vocês gostariam de saber sobre lesões. Lesões esportivas, reabilitação, é um processo gigante, a gente estuda a vida inteira e sabe pouco sobre isso. Então, nós temos aí 30 horas para a gente poder divertir com essa disciplina. Então, eu queria que vocês, para montar o cronograma realmente, assim, dos conteúdos, eu queria ver com vocês quais seriam o interesse de vocês sobre essa disciplina. Para isso, o que eu peço? Que vocês façam 3 perguntas. Então, eu gostaria que vocês mandassem para mim, nesse grupo de WhatsApp, 3 perguntas, tá? Não precisa ser agora, não. Agora eu vou dar um pouquinho de aula introdutória.
mas eu queria mais geral sobre lesões. Eu queria que vocês fizessem 3 perguntas. Daqui a pouco, quando a aula acabar, vou deixar um tempo aí para a aula, para vocês poderem fazer escrever. Quais perguntas que vocês gostariam que fossem respondidas por essa nossa disciplina? O que vocês gostariam de saber dessa disciplina? Então, por exemplo, eu quero saber sobre lesões no futebol. Eu quero saber sobre lesões no joelho, eu quero saber sobre ruptura de LCA, esse exemplo que a gente viu aí. Pode ser um tema. Eu quero saber como que eu vou, depois que o indivíduo tiver operado, depois que o indivíduo tiver feito fisioterapia, o cara que tem uma lesão de LCA, por exemplo, ele faz musculação. Ele tem que fazer musculação. Então, quais são as restrições, quais são as características dos exercícios que eu tenho que fazer com esse indivíduo, quais são os riscos que tem, né? Qual que é o processo, quando que entra o treinamento físico nessas características aí da reabilitação desse atleta. Eu quero saber sobre lesões na corrida. Eu tenho experiência grande com lesões na corrida, tenho uma aula sobre lesões na corrida. Eu quero fazer uma aula, Ricardo, sobre, por exemplo, lesões na musculação. Quais são as lesões e tal? Eu quero uma aula sobre lesões no CrossFit. Eu quero saber sobre lesões na coluna. Eu quero as dúvidas, eu quero saber sobre lesão muscular. Entendeu? Então, é lesão para não acabar mais, né? O que mais tem é lesão. E aí eu queria que vocês escolhessem 3 principais coisas que vocês gostariam de saber, porque com isso eu vou tentar adequar dentro da nossa carga horária para a gente poder abordar todos os temas que vocês gostariam que fossem abordados. Tá certo? Para tentar responder essas perguntas suas. Então, esse é um processo, um trabalhinho que eu vou passar para vocês fazerem hoje, para entregar, e vocês podem mandar para mim no grupo do WhatsApp, que eu vou ler, e aí na semana que vem a gente tem outra aula síncrona dessa, que eu vou apresentar o cronograma para vocês, a gente vai começar as aulas que vão ser a primeira aula sobre o que vocês quiserem saber. Tranquilo? Além disso, no nosso curso, a gente faz também um trabalho. E esse trabalho, eu gostaria que vocês já pudessem se organizar. Eu queria que tivessem 5 grupos com 5 pessoas. É um trabalho que vai ser apresentado no final do curso, nas 2 últimas, 3 aulas últimas do curso, que é um trabalho sobre lesões nos esportes. Então, por exemplo, você tem lá 4, 5 pessoas que gostam, que mexem, que trabalham com futebol. E aí vocês vão fazer um trabalho que é pesquisar quais são as principais lesões do futebol. Qual é a epidemiologia dessas lesões? O que é epidemiologia? Quais são as articulações mais afetadas? Né? Quais são os principais tipos de lesão? Qual região do corpo que é mais afetada? Qual posição no campo que o jogador tem mais lesão? Qual é a lesão em cada parte do jogo? Em que momento que o indivíduo se machuca mais? É no começo, é no final, é no meio? Então, tudo isso faz parte da epidemiologia. Então, vocês vão procurar na literatura artigos científicos que têm essas epidemiologias, já tem vários trabalhos sobre várias lesões. E aí vocês vão levantar essas lesões, né? Vão apresentar para a gente um PowerPoint, uma apresentação sobre essa epidemiologia. E, complementando isso, as estratégias de prevenção que podem ser usadas ou que são usadas. Então, por exemplo, no atlético, o que se faz lá para prevenir lesão? Tem termografia, tem dosagem de creatina, quinase, CK, que é uma proteína, que é resultado da degeneração muscular. A gente faz lá dinamometria. Você faz, por exemplo, testes de biomecânica, né? Tem lá uma percepção subjetiva do esforço. Então, tem várias coisas que podem ser feitas com os atletas, exercício específico de propriocepção, exercício de proteção articular, alongamento, seja o que for, o que é feito, ou se é feito, né? Que tem um efeito aí preventivo. No futebol, por exemplo, a FIFA tem um programa de prevenção de lesões no esporte. Muito bom, né? Então, quem for fazer o futebol pode apresentar. São exercícios que são feitos antes do treino, que tem o efeito de estimular uma série de características de estabilidade, de força dos indivíduos, e com isso, pelo menos mostrou na literatura que houve realmente uma diminuição do número de lesões, tá?
Então, isso é o que eu queria que vocês fizessem, organizar para mim. 5 grupos, mandar o nome das pessoas no WhatsApp, mandar o nome das pessoas, se já existe o grupo, né? Porque às vezes é o pessoal da mesma sala. E o Leandro, né, Leandro, que você está de outra coisa, você tenta encaixar o Leandro aí também, porque ele é da medicina, né, Leandro? Na verdade, eu sou da educação física na FMG, eu faço medicina numa faculdade particular. Ah, beleza. Então, Mas eu não sou da turma aqui, não. Eu sou aí realmente você de outro período. coloca o Leandro aí para a gente, tá? E introduz ele em algum grupo aí. Qual que seria seu interesse, Leandro? Qual esporte assim que você gosta? Olha, se perguntar de coração, seria a natação. Natação é um bom tema, lesões da natação. Né? O nosso atleta principal aí do Brasil parou de nadar por causa do ombro dele, né? Então, ele fazia uns exercícios muito doidos lá no treinamento dele nos Estados Unidos. Eu ficava vendo, falei, nossa, esse negócio não vai dar certo. Fazendo elevação do ombro com peso, fazendo snatch. Falei, isso aí vai dar zebra. E deu. Né? O Cielo parou de nadar por causa do ombro dele. E o treinamento era punk, ele fazia, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o treinamento dele, era um treinamento pesado, né? Levantava peso, fazia snatch, arremesso e tal, nadador, né? Treinando nos Estados Unidos, imagine, né? Então, por isso ele parou de nadar, né? Então, é um tema legal. Se tiver gente interessada na natação, pode juntar aí com o Leandro e fazer o grupo da natação. Aí pode ser balé, jiu-jitsu, futebol, o que vocês quiserem, lá dentro da preferência de vocês. Tá bom? Então, na próxima aula eu passo lá o cronograma, vocês vão mandar as perguntas para mim, eu vou montar o cronograma, nós vamos apresentar o cronograma e vai começar as aulas. E agora eu vou falar um pouquinho sobre essas lesões aí. De uma maneira mais geral. Então, gente, a gente tem visto, né, como eu falei com vocês, um aumento de volume e intensidade e também performance, né, nas atividades esportivas. Tem o treinamento hoje, o atleta hoje de futebol corre muito mais do que antigamente. Tem muito mais exigência de treinamento físico, parte física evoluiu muito, né, em termos de exigência, de volume, de intensidade. Ao mesmo tempo, quando você expõe o corpo a esse volume, essa intensidade alta, você corre o risco, então, de se lesionar, né? Então, também aumentaram aí as lesões, tanto em gravidade quanto em frequência, né? Cargas que são aumentadas ou também reduzidas podem resultar em um aumento de lesão. Então, não só a carga excessiva pode machucar o indivíduo, como também o indivíduo que não treina, que não tem um treinamento adequado, a falta de carga, ela também pode causar, consequentemente, uma diminuição da capacidade física e também da performance dos indivíduos. Então, a gente vê o Diego Costa, por exemplo, jogou 2 jogos, machucou, já está lá no banco, né? Com certeza ele ficou um bom tempo sem treinar e a musculatura dele enfraqueceu e ele entrou no jogo, jogou um tempo grande e não tinha capacidade para aquela demanda que ele foi necessitou, né? Aquela demanda que ele foi indicado para ele, né? Então ele acabou se lesionando e aí vai ficar aí 1, 2 meses sem jogar, né? E quando voltar vai ter que demorar para treinar a parte física, né? Então é um processo que vem ou a carga é excessiva, o indivíduo está treinando, está jogando excessivamente, ou mesmo a redução, o indivíduo fica muito tempo sem treinar, diminui a carga física e isso acaba acarretando também lesões para esse indivíduo, né? Então, a relação entre lesões, o fitness, né, o condicionamento físico e a performance, ela é crítica para que a gente possa prevenir ou mesmo entender o surgimento das lesões, tá? Uma coisa que é muito interessante, que é importantíssima para vocês, é isso. O maior fator de geração de lesões é a carga de treinamento. Se o indivíduo não se expor a uma carga de treinamento, ele não vai se machucar, né? Então, o grande fator gerador de lesões é como que o indivíduo se expõe à carga de treinamento. É exatamente o equilíbrio entre a capacidade desse indivíduo absorver as cargas e a demanda que o corpo dele está sendo pedido, né? Então, esse equilíbrio entre carga, capacidade e demanda, ele é muito importante
no surgimento, no aparecimento de lesões. Tá? Aqui, gente, é um modelo que eu acho um modelo interessante, foi publicado na British Journal of Sports Medicine, do Gabbett, o Tim Gabbett, que é um pesquisador australiano, e ele tenta mostrar para a gente como que a lesão, como que surge uma lesão, qual que seria o mecanismo aí de surgimento de uma lesão, né, baseado em fatores de risco internos, tá? Então, observe, todos nós, no nosso corpo, temos fatores de risco para lesões. A gente chama de fatores de risco internos. Esses riscos, fatores de risco, como, por exemplo, doença cardiovascular, você tem colesterol, pressão alta, diabetes, né? Do mesmo jeito, para as lesões no esporte, nós temos fatores de risco, né? Que são alterações que estão no corpo do indivíduo, tá? Então, esses fatores de risco intrínsecos, eles predispõem o atleta a lesões, tá? Quais seriam os fatores de risco intrínsecos que a gente poderia enumerar? Lesões prévias. Então, um grande fator de risco, né, para lesões é o indivíduo já ter tido uma lesão. Então, se o indivíduo já teve uma lesão, a possibilidade dele se machucar novamente é muito alta. Por isso, as lesões iniciais, elas devem ser curadas de maneira adequada, elas devem ser sanadas de maneira adequada, e o indivíduo não deve retornar ao esporte sem ter completamente reabilitado a lesão, tá? E nós temos fatores de risco que são modificáveis e temos fatores de risco intrínsecos que são não modificáveis, que a gente não consegue modificar. Então, fatores de risco modificáveis, por exemplo, capacidade aeróbica, força, né? Controle neuromuscular, resiliência dos tecidos, né? Capacidade de potência dos tecidos, capacidade de robustez dos tecidos. Isso, então, faz com que eu tenha um risco, um padrão de risco, né? A partir do momento que eu analiso esses fatores, se o indivíduo está fraco, se o indivíduo não tem um bom controle neuromuscular, se o indivíduo está com os tecidos frágeis, isso então vai predispor esses indivíduos a uma lesão. Aqui a gente pode colocar também alguns fatores como o sono. A gente sabe que o sono é um fator preponderante no aparecimento de aumento de lesões. O indivíduo que o atleta que não está dormindo bem, o atleta que não descansa, o atleta que não produz o hormônio do crescimento, não produz testosterona, por estar dormindo mal, né, que produz a cortisol, produz adrenalina excessivamente, ele tem mais risco de lesão. Então, isso também é um fator intrínseco, um fator modificável. O indivíduo pode começar a dormir melhor, descansar mais. No caso do jogador de futebol, ir menos para gandaia, para farra, né? Então, são coisas que podem melhorar muito aí a prevenção de lesões desses atletas. Fatores Professor, psicológicos, né? Ansiedade, depressão, tudo isso pode influenciar na possibilidade do indivíduo ter lesão e é um fator modificável. Oi. eu estava participando de um congresso em julho e um professor, ele chama Rodrigo Araújo, ortopedista aqui na nossa região, ele Certo. estava apresentando um artigo que não era dele, né, mas que ele falou que já estava utilizando isso já há um bom tempo, sobre um fator modificável, que é a questão da dieta, do déficit calórico, que o artigo está mostrando que cria também uma predisposição para lesões. É. Você conheceu já alguma coisa nesse sentido? Tem os fatores nutricionais, né? São também fatores modificáveis, né? Por exemplo, deficiência de vitaminas, né? Deficiência de proteína, né? O indivíduo que está numa dieta hipocalórica, ele, muitas vezes, se não for uma coisa bem feita, né? Uma coisa pensada, feita por um nutricionista, um trabalho adequado, aquilo pode gerar déficit proteico para ele. O músculo é proteína, né? Então, você pode ter tendão é proteína, tendão é feito de colágeno, né? Então, você pode ter tendinopatia, o seu tendão pode enfraquecer, você pode absorver fibras de colágeno, deixando sua estrutura menos resiliente, né? Então, é a nossa usina, né? Você pode não ter glicogênio suficiente para poder alimentar o músculo, e isso gerar uma fadiga precoce, e a fadiga precoce gerar nesse indivíduo um estiramento muscular, que a gente sabe que a fadiga diminui a capacidade de absorver carga, né? Então, quando a gente fala de lesão hoje em dia, pessoal, a gente tem um modelo multifatorial, né? São várias coisas que influenciam nas lesões. Nunca é uma coisa só. Sempre é a interação, né? E a gente fala hoje que as lesões são processos complexos, como é o ser humano. O ser humano não é uma coisa só. O
ser humano é um processo complexo, você tem o mental, tem o físico, o social, o espiritual, tudo isso influencia no bem-estar do indivíduo. Consequentemente, vai favorecer ao aparecimento de uma lesão, né? Então, o fator nutricional, o fator psicológico, são coisas fundamentais aí também na prevenção de lesões, porque é um processo muito complexo. É um processo que nunca é simplesmente uma coisa, é a interação de vários fatores ao mesmo tempo, num determinado momento. Então, é bem complexo, né? Então, fatores modificáveis, e nós temos também fatores não modificáveis, que, por exemplo, a idade, o gênero, a anatomia do corpo do indivíduo. O indivíduo que tem um varo, que a perna é torta, isso só se você fizer uma cirurgia valgizante nesse indivíduo para corrigir essa perna torta dele, né? Um indivíduo que tem uma perna mais curta que a outra, um indivíduo que tem uma hiperlordose, uma hipercifose, são coisas, muitas vezes, anatômicas, ele já nasce com aquela alteração, né? E é difícil, você não consegue modificar, tá? Então, tem coisas que são modificáveis e tem coisas que não são modificáveis, né? Idade. Tem lesões que acontecem só em crianças, em adolescentes. Você tem o Osgood Schlatter, que é uma lesão no joelho, na tuberosidade da tíbia. Você tem a Cindy Larson Johansson, que é uma inflamação no polo inferior da patela. Você tem a doença de Sever, que é uma doença que dá nas epífises de crescimento ali do pé da criança que recebe muita carga. Então, você tem uma série de lesões que acontecem só em crianças. Tem lesões que acontecem com mais facilidade nos idosos, porque tem osteoporose, já tem deficiência nos tendões, já tem uma série de problemas ali que vão favorecer ao aparecimento de lesões por causa do enfraquecimento, da própria idade, né, que o indivíduo vai tendo. O que você quer? Só um minutinho. Então, essas características aí são características imutáveis, a gente não consegue mudar, não dá pra gente de rejuvenescer, né? Então, é importante a gente ter essas ideias aí. Então, esses fatores, gente, então, a gente chamaria de fatores de risco interno, né? Fatores de risco estão no indivíduo, tá? E aí nós temos coisas que podem afetar positivamente esses fatores, como, por exemplo, o fitness, a capacidade de treinamento, a melhoria da força, a melhoria do controle neuromuscular, a melhoria da resiliência dos tecidos, da rigidez dos tecidos, a hipertrofia, a força, pode favorecer os fatores modificáveis, ajudando na prevenção de lesões, melhorar a capacidade aeróbica, melhorar a força, tudo isso pode ajudar. A fadiga tem efeitos negativos, a gente vai ver daqui a pouco. A fadiga é um fator importante para o surgimento de lesões, né, porque ela afeta uma série de capacidades de absorção de carga no indivíduo, né? E aí, quando a gente, então, expõe esse corpo, esse indivíduo, esse atleta, ou essa pessoa que pratica atividade física, a uma carga, então é importante vocês verem, o centro que sempre é a carga, né? A gente chama, então, de fatores extrínsecos, são fatores que estão fora do corpo do indivíduo, né? São os equipamentos, o lado ambiental, se o campo está esburacado, como que está a distribuição de carga desse indivíduo, como que é o treinamento desse indivíduo, como que está sendo aplicada a carga, esse indivíduo está descansando adequadamente, esse indivíduo está treinando com a carga adequada para a sua capacidade, ele está tendo uma recuperação adequada entre um estímulo de treinamento e outro, tá? Então, isso é o que a gente chamaria dessa aplicação de carga que predispõe o atleta à lesão. Então, quando eu jogo uma carga nesse corpo do atleta aqui, duas coisas podem acontecer. O indivíduo não ter lesão e se adaptar, e isso vai melhorar os fatores de risco intrínsecos, modificáveis, né? Ele vai melhorar a força, melhorar o controle. Isso é o que a gente quer com o treinamento também, né? Deixar o indivíduo mais forte, mais apto a receber carga. Ou então ele pode se machucar. E aí ele vai ter uma reabilitação, né? Ele é removido do esporte, tem uma reabilitação, um processo de reabilitação, só que ele vai ter ali uma sequela. Qual que seria essa sequela? Essa lesão prévia que está no corpo dele ali, que vai predispô-lo a novas lesões, tá? Então, o que a gente conclui aqui, gente? Que é da interação dos fatores intrínsecos com os fatores extrínsecos, em determinado momento, acontece o que a gente chama de evento incitante, né? É aquela acumulação de carga nos tecidos, às vezes uma colisão, às vezes uma lesão de não contato, o indivíduo torce o joelho no campo de futebol, por exemplo. Então, isso são coisas que podem
fazer com que a gente imagine que isso é a origem da lesão. Só que isso não é a origem da lesão, isso é o evento incitante. Quando a gente vai observar realmente qual é a origem da lesão, a gente tem que analisar os fatores de risco intrínsecos e os fatores de risco o quê? Extrínsecos. E analisar num modelo complexo, que envolve várias outras coisas que estão em torno desse atleta. Tá? Para a gente dizer que aquele indivíduo que torceu o pé porque ele enfiou o pé num buraco. Às vezes, se ele tivesse mais força, às vezes, se ele tivesse mais controle neuromuscular, às vezes, se ele tivesse dormido bem no dia, às vezes, se ele não tivesse brigado com a namorada, às vezes, se ele tivesse tido alimentação boa, às vezes, se ele tivesse tido uma boa noite de sono, ele não teria torcido o pé, tá? Então, realmente, essa interação aí, é muito importante e é daí que surgem as lesões. Então, o conceito mais importante que a gente tem hoje é que as lesões são multifatoriais. Elas são interação entre várias subunidades que interagem de maneira complexa, levando, então, o indivíduo a se machucar, tá? Então, isso é o que a gente pensa nesses modelos aí multifatoriais de lesão. E aí, os conceitos chaves é a idade, o gênero, o tipo de esporte que a pessoa pratica, a capacidade física, o fitness, a fadiga, componentes metabólicos, psicológicos, hormonais. As mulheres, em determinadas fases do ciclo menstrual, têm uma certa secreção aumentada de progesterona, de estrógeno. São hormônios que influenciam na estabilidade das articulações, que influenciam na capacidade de estabilidade articular. Podem ter mais lesões de acordo com o ciclo menstrual. Fatores genéticos, determinados tipos de má formação, pessoas que têm frouxidão ligamentar, que têm os ligamentos mais frouxos, tudo isso pode desencadear mais lesões nos indivíduos. E o tempo de recuperação entre um estímulo de carga e outro estímulo de carga e a própria recuperação da lesão que o indivíduo possa vir a sofrer. Tudo isso são fatores importantes para a gente analisar aí no contexto das lesões, né, no esporte. Eu falei um pouco sobre a fadiga, né, gente? Então, o que é a fadiga? A fadiga é um fator central aí no surgimento de lesão. A fadiga leva à diminuição da velocidade de contração dos músculos. A fadiga aumenta as forças impostas às estruturas passivas. O que são estruturas passivas? Ligamentos, cápsula, menisco, cartilagem, né? Então, a gente vê que normalmente as lesões acontecem muito nas cartilagens, acontecem muito nos músculos, nos tendões, muitas vezes por ter fadiga. E o músculo não vai conseguir absorver aquela carga através das contrações excêntricas e, consequentemente, o impacto vai estar aumentado na estrutura articular. Tá? Então, você tem aí um fator importantíssimo no surgimento de lesões, que é a fadiga. Alteração na cinética e na cinemática e no feedback neural com a fadiga. Você tem uma incongruência, uma assincronia na contração dos músculos, nas cadeias cinéticas devido à fadiga. Isso pode predispor a torções, pode predispor a lesões musculares, a estiramentos musculares pela fadiga. Redução da estabilidade articular também pode vir em decorrência da fadiga, levando a lesões articulares. Isso, então, pode predispor o indivíduo a um aumento no risco de lesões. É um fator intrínseco aí, bastante importante para a gente. Interessantemente também, nós podemos ver que nem só o estímulo, né, adequado, progressivo, ele pode ajudar a gerar uma prevenção de lesões. Se a gente também tem um treinamento em que você consegue chegar num alto nível de intensidade, né, que foi gradualmente aumentada e controlada, isso pode oferecer um efeito protetor contra as lesões. Então, não é porque o indivíduo está levantando um peso alto que aquilo está machucando ele. O treinamento, logicamente, feito com a boa periodização, com a boa evolução das cargas, pensando no indivíduo, né, os fatores individuais aí, aquelas capacidades individuais, características individuais, tem que ser levadas em conta quando a gente está fazendo um bom treinamento, né? Então, quando eu consigo periodizar o treinamento, evoluir a carga de maneira adequada, isso, apesar de poder ser um treinamento de alta intensidade ou de alto volume, isso pode fazer com que haja uma prevenção de lesões, porque você vai estar gerando adaptações positivas de força, de hipertrofia, né? Que tem o efeito também protetor sobre o nosso corpo.
Então, a gente tem que, respeitando as características individuais, o treinamento de alta intensidade, ele pode ser bom. O que a gente vê hoje em dia, muitas vezes, é que o indivíduo, mesmo sem ter um bom preparo muscular, ele vai fazer um treinamento de alta intensidade. E aí está o erro. Aí surgem as lesões, né? Não é que não possa treinar em alta intensidade. Pode, mas tem que ter capacidade, tem que ter evolução da carga para o indivíduo se adaptar de maneira adequada e, consequentemente, não se lesionar, tá? Então, cargas graduais e controladas de alta intensidade oferecem um efeito protetor contra lesões. Então, quanto mais forte a gente é, quanto mais condicionado a gente é, menor a possibilidade de você ter lesões. Só que o problema é chegar nesse nível, né, de capacidade e força. Esse aqui é o desafio do preparador físico. Daí a importância de vocês entenderem esse processo de lesão. Então, basicamente, gente, é da interação entre a carga de treinamento e os fatores intrínsecos, biomecânicos, e os fatores extrínsecos que as lesões aparecem, né? Então, essa interação, conhecer esses fatores intrínsecos, as características intrínsecas, são fatores associados muitas vezes às lesões, que tem relação com a biomecânica, é muito importante. A gente vai falar bastante isso aí durante o curso, né? Dessa interação entre esses fatores. Um fator que é crítico no surgimento de lesões também é o aumento da carga semanal não usual. É aumentar a carga de treinamento na semana muito intensamente. A pessoa tem um nível de aumento ou de volume ou de intensidade muito alto num ciclo, um microciclo de treinamento semanal. Isso é um fator importantíssimo para o surgimento de lesões. Na semana posterior, muitas vezes o indivíduo se machuca. Pode ser que ele não se machuque no dia, mas uma semana, 2 semanas depois, ele tem um estiramento, tem uma tendinopatia aparecendo, uma dor no calcanhar, uma dor no joelho, no tendão. Então, essa progressão da carga é o grande segredo na prevenção das lesões. Como que eu aumento a carga de maneira gradual, respeitando os limites individuais daquele nosso atleta, tá? E isso é uma coisa que quem faz é o preparador físico. Não sou eu, não é o médico, é o preparador físico, é o professor de educação física. Então, é importante que seja levado isso em conta também na montagem de um treinamento físico, né? Não só lá volume, intensidade, repetição, todas as variáveis aí do treinamento, mas também as características individuais, a biomecânica, o repouso, tudo que a gente vai ver aí no curso que vai ser dado aí para vocês. Tá? Muito bem. Joia. Então, com essa pequena introdução, pessoal, a gente encerra por hoje, tá? Eu vou deixar essa aula gravada lá no YouTube, vou passar para vocês no WhatsApp também o canal do YouTube lá, certo? E essa aula vai estar gravada, estará gravada hoje lá, daqui a pouco acabando a aula que eu vou gravar. E agora eu queria que vocês fizessem, então, aquelas 3 perguntas para mim. Não precisa responder as perguntas, é só mesmo escrever as perguntas e mandar no WhatsApp. Pode ser 3 ou mais, se tiver mais curiosidade também, que a partir dessas perguntas eu vou montar aí o nosso cronograma e na próxima aula teremos outra aula síncrona, nesse mesmo horário, e aí a gente vai, então, ver o nosso cronograma. Falado? E também eu queria que vocês montassem os grupos, né, de trabalho, se pudessem, não precisa ser agora não, pode ser até semana que vem, mandar os grupos com o tema do trabalho que vocês gostariam de fazer. Tá bom? Tranquilo? Tudo bem, então. Obrigado. Tá bom, abraço, gente. Vou deixar lá quem quiser rever a aula, tá lá no YouTube, vou passar o canal, tá bom? Vou gravar aqui agora. Obrigado. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia, tchau. Tchau, professor. Tchau, beijo.